Eu quero cumprimentar os colegas vereadores, na pessoa do presidente, todos os servidores desta casa, que sempre nos atendem muito bem, e as pessoas que se fazem aqui presente neste plenário, e todos os que estão nos assistindo de suas casas. Eu sei que eu corro o risco de esquecer alguém, mas eu vou tentar ver se eu não esqueci, tá? Luciana, Marli, Lutário, Newton, Vanderlei, Rose, Hélio, Giovana. Eu agradeço de coração a todos os que atenderam o meu pedido e entenderam que é muito importante acompanhar os trabalhos desta Casa de Leis. Valdemar, espero que, se eu esqueci algum nome, por favor, me perdoem. Tá, então, eu começo dizendo que árvore que dá bons frutos é a que leva mais pedradas. E eu queria falar com vocês, começar esclarecendo uma confusão que ocorreu a semana passada. Houve um jornalista que soltou uma matéria colocando 11-1, vexame no plenário. Sem articulação política, Tânia Maião toma revés raro na Câmara. Numa única sessão, ela viu um requerimento seu ser rejeitado por 11-1 e outro ser retirado de votação. Então, eu gostaria de fazer um esclarecimento, porque teve muitas pessoas que me perguntaram, eles não entenderam. Então, eu vou colocar rapidamente antes de entrar na pauta de hoje. Eu fiz um requerimento a semana passada, o número 65, que pedia ampliação de vagas de CMEIs. E em certa parte do requerimento eu coloquei assim: sugiro que ao invés de destinar uma área de 50 mil metros quadrados para a construção de um instituto federal, que seja dada prioridade à criação de novos CMEIs. Então, eu queria colocar para vocês o conceito de prioridade, porque houve uma confusão em relação a isso. Prioridade é um termo que se refere à preferência ou à condição de algo que ocorre em primeiro lugar em relação a outro. Então, quer dizer, você põe a um e depois vem o outro. Originando do latim prior, significa que algo tem maior importância ou urgência em comparação com outras tarefas ou itens. Foi isso que eu quis dizer, que o município desse prioridade àquilo que é competência e responsabilidade dele, em primeiro, que são as nossas crianças, porque era a urgência, é o que eu entendo que é mais urgente. E até o final da minha fala, vocês vão entender o porquê eu pedi isso. Porque as crianças, elas são responsabilidade do município. E estão aqui. Foi só isso que eu falei. Eu não sou contra educação, não sou contra instituto educacional, não sou contra a criação de novas faculdades, nada disso. Continuando, o meu requerimento 65, ele pedia isso. E também foi apresentado, em outra ocasião ele foi retirado e depois reapresentado a semana passada, o requerimento 37 do meu colega vereador, Coronel Wellington, que ele também pedia ampliação de vagas em CMEIs, mas em CMEIs particulares. Então, por serem similares os pedidos, os dois pediam a ampliação de vagas, eu educadamente pedi que o presidente desta casa, por questão de ordem, fizesse com base no artigo 149, tá? Que diz: apresentar a proposição ou matéria idêntica ou semelhante a outra em tramitação, prevalecerá a primeira apresentada. E a minha foi a primeira. No parágrafo 1º, idêntica matéria, ainda que redigida de forma diferente, mas resulta em iguais consequências, que é o que estava
nós estávamos requerendo a ampliação de vagas. E no parágrafo 3º, no caso de identidade, considerar-se-á prejudicada a proposição que foi por segundo. Então, eu entendi que a dele deveria ser retirada. Mas o presidente desta casa entendeu diferente. Então, ele retirou a minha, o 65, e manteve a 37. Então, foi por isso que eu tive um requerimento meu, 65, retirado de pauta. Rejeitado por 11-1, que presente, né, no Dia das Mulheres. E a outra coisa foi que eu tive um requerimento meu também retirado de pauta pelo vereador do PT, que está como presidente da Comissão de Educação, Saúde e Agroecologia. Então, é por isso que ele está sob análise e muita gente me perguntou, Tânia, vai ter audiência? É por isso que eu não tenho como responder ainda, está sob análise. Tá? Então, feitas os devidos esclarecimentos, eu vou passar para a minha pauta desta semana. Pode colocar, por favor. Esse vídeo, ele fala do colégio do distrito de São Roque. Quando eu estive lá... Não, esse daí é do CEMEI Portal da Vida. É isso? Eu não consigo ver. Cris? Começa, volta o outro. O primeiro é a escola do distrito São Roque, por favor. Isso, não. A escola? Aí eu CEMEI Portal da Vida. Eu quero primeiro a escola, distrito de São Roque. Ele trocou a ordem. Só vamos pela ordem, porque vai ficar mais fácil para mim mostrar o restante. Tá. Essa daí é a escola do distrito de Roquembar. Eu fui lá visitar e o que eu vi? Que há falta de 2 salas de aula, inclusive uma sala de aula. A educação infantil, maternal 3 e 4, elas estão na mesma sala de aula, tá? Então, há necessidade de fazer mais uma sala para a educação infantil. E a educação infantil não tem banheiro também para eles. Eles têm que atravessar toda a escola e ir lá no outro extremo para conseguir usar o banheiro. E também não tem um refeitório. Tem parte aberta onde tem uma mesa grande de concreto com as mesas, mas não tem a cobertura. Então, se fizer uma cobertura e fizer um piso, vai conseguir ter um refeitório para que as crianças e também os alunos tenham um local para se alimentar quando tiver em tempo de chuva. Então, como vocês podem ver, a escola não precisa de muitas coisas, tá? Mas é necessário que se faça o aumento de salas de aula, é necessário que faça os banheiro para as crianças, tá? Na sequência, eu fui no CEMEI Portal da Vida. Quando eu cheguei no CEMEI Portal da Vida, não está passando. Quando eu cheguei no CEMEI Portal da Vida, eu encontrei as mesmas situações que eu encontrei no CEMEI Pequeno Príncipe, quando foi no início dos meus trabalhos. Lá não tem lactário para as crianças. Vocês já viram um CEMEI que lida com crianças e não tem lactário? Lá está precisando, o parquinho não tem cobertura, precisa de piso, a cozinha é minúscula, a lavanderinha é minúscula, não tem sala para as crianças brincar na época de chuva. Precisa ser feito o remanejamento das salas. Tem divisórias ali que, se você tirar, você consegue fazer uma sala maior para que as crianças possam brincar em tempo de chuva. Se você fizer uma cobertura na parte da frente, você consegue também fazer sala de reuniões para receber os pais e os alunos. Então, assim,
precisa de atenção. E o principal, aí está passando a escola de novo, eu preciso que passe do CEMEI. Isso aí, ó, do CEMEI. CEMEI Portal da Vida. Vocês já viram um CEMEI que lida com crianças pequenininhos e não tem vaso sanitário pequeno? Não tem. Se vocês observarem ali, vai aparecer um vaso grande e um vaso pequeno. E o vaso pequeno está quebrado. Então, nós precisamos que seja feito, se couber no espaço, no mínimo 4 vasos sanitários. Olha lá, não tem vaso sanitário, não tem lactário, tem paredes que têm rachaduras, vocês vão ver que tem rachaduras. E há necessidade de fazer adaptação, remanejamento de algumas salas para que as crianças tenham tudo o que elas precisam. Então, assim, na semana passada eu coloquei para vocês que o poder público está pagando CEMEIs particulares. Outra coisa que foi colocado também no jornal, que eu estou sendo incoerente e sou contra vagas em escolas particulares, CEMEIs particulares. A minha opinião é a seguinte: todo mundo paga imposto. Todo mundo tem o mesmo direito. Qual o critério utilizado para que alguns vão no CEMEI e tenham que pagar e outros ganham do município? Então, eu entendo o seguinte, que se vai colocar particular, que seja enquanto o município não consegue fazer a sua estrutura própria, porque é responsabilidade do município. Antes dele fazer qualquer outra coisa, que ele deve primeiro olhar para as nossas crianças. Então, eu fiz um levantamento e vi que da escola Girassol, nós estamos pagando 25 vagas integrais, que dá um montante de 41.300. Da escola Blaise Educacional, nós estamos pagando um total de 40 vagas e o valor é 54.860. Da escola Raio de Luz, nós estamos pagando 14 vagas e o total é 11.245. Eu falo nós porque assim o município está pagando, mas é o contribuinte que está pagando seus impostos, que é revertido para a população. O SESI está sendo pago 120 vagas integrais. O valor R$ 182.551,68. O Centro Educacional de Educação Infantil, o ABC, são 103 vagas. O valor é R$ 148.208,48. Eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando eu fiz o requerimento pedindo sobre o contrato com essas escolas, desde quando estava sendo feito essa prática, isso faltou, não veio no meu requerimento. Então, eu vou ter que refazer e pedir. Também não está isso no portal Transparência. Até a semana passada eu tinha colocado 488 vagas, mas o portal foi atualizado, então lá consta hoje essas vagas que eu coloquei para vocês com esses valores. O porquê que tem esses pagamentos também em 2, eu também não sei. Falta explicação. E o que eu preciso falar para vocês é que esse último aí, o Centro de Educação Infantil ABC, quando você procura ali no portal Transparência, você não acha. Daí nós ligamos para a educação e a gente viu que o Centro de Educação Infantil ABC, Aprender, Brincar e Crescer, o pagamento é feito em nome da Faculdade do Oeste Paranaense Limitada. É esse nome que a gente acha que é feito o empenho. E o total é R$ 148.208,48. Então, eu levantei que para o mês de janeiro de 2025, o município pagou R$ 438.199,99. Se vocês multiplicarem isso pelo valor do ano todo, vocês vão ter um valor de
5.359,88. Esse vai ser o valor que o município vai pagar para essas instituições particulares. Então, eu pergunto, agora vocês entendem o porquê eu disse do prioridade?